Queridos irmãos, queridas irmãs, no 25º domingo do tempo comum, a oração da coleta traz, de alguma forma, um resumo do sentido de toda a celebração que vamos realizar. Nós vamos pedir nesta oração ao Senhor nosso Deus, que resumiu toda a sagrada lei no amor a Ele e ao próximo, que nos conceda que, observando os mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. E os mandamentos de Deus não são um peso, mas sim uma orientação para que não voltemos a ser escravos e possamos crescer. Mas como queremos crescer? Repletos de humildade ou orgulhosos, nos considerando uma pessoa maior do que as outras? É neste tema da humildade do discípulo que a liturgia vem tocar neste final de semana. A primeira leitura, ela é tirada do livro da sabedoria, bem no começo do livro, capítulo 2. Sabemos que o livro da sabedoria, ele é o mais novo livro do Antigo Testamento, assim já escrito bem próximo do nascimento de Jesus. E neste livro fala que se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Porque estava havendo ameaças ao justo, quando diziam: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Esta presença de um homem bom, de uma pessoa boa, justa, honesta, estava causando incômodo e por isso queriam eliminá-lo. Armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. E diziam ainda, diz ainda a leitura: vamos pô-lo à prova com ofensas, torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Assim é que esta mensagem do livro da sabedoria toca na vida do justo e ao mesmo tempo daqueles que estão em volta dele com sentimentos maldosos e que querem então prová-lo através de sofrimentos, de ofensas, de torturas, para ver se ele mantém a fidelidade. É assim que nós encontramos muitos mártires sendo provados na sua vida e eles mantêm a fidelidade. E o grande mártir, Jesus, que hoje no Evangelho nós ouviremos, ele fará o seu segundo anúncio da sua paixão. O primeiro ouvimos no domingo passado e agora então Jesus faz este segundo anúncio da paixão. Haverá ainda um outro, mais completo, um terceiro anúncio da sua paixão. O salmo que nós rezamos diz que Deus sustenta a nossa vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida, pois contra mim orgulhosos se insurgem e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus nos seus olhos. A seus olhos, quem me protege e me ampara é o meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Esta confiança de se lançar no Senhor, acreditar que Ele vai sustentando a vida mesmo em meio a muitas perseguições. E a segunda leitura, que é tirada da carta de São Tiago, diz o seguinte, sobre as guerras, as brigas, de onde vem? É um questionamento que o apóstolo faz. De onde vêm as guerras?
De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Então vale analisar, olhar, refletir sobre as questões ruins, os males que estão dentro de nós. De onde vem isto? De onde vem esse desordenamento? E o apóstolo fala ainda que vem muitas vezes de uma oração frágil, de uma oração que não é bem feita, e de uma súplica que é feita quase que assim da boca para fora, mas não toca lá no coração. Pedis sim, mas não recebeis porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Então o apóstolo nos exorta a fazermos uma oração mais intensa, mais profunda, que seja capaz de nos fortalecer na vivência da justiça, nas boas obras. No Evangelho, conforme já ouvimos, eu já disse aqui, o Evangelho, Jesus faz o segundo anúncio da sua paixão. E Jesus, com seus discípulos, atravessava a Galileia e naquele tempo já se previa, pensava na eliminação de Jesus. De alguma forma ele já estava sendo procurado. Jesus atravessava a Galileia e não desejava que ninguém soubesse disso, que ele estava passando por ali. E ele faz o anúncio aos discípulos que estão mais próximos dele. Ele diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após de sua morte, ele ressuscitará. Está aí o grande anúncio de Jesus, segunda vez que ele faz isso aos seus discípulos. Os discípulos sentiram fracassados, não compreendiam o que estava acontecendo, porque na cabeça deles existia a mentalidade de um filho do homem poderoso que iria assumir o poder chegando em Jerusalém, ele assumiria o poder. Então era isto que tinham na cabeça. Mas Jesus mostra o contrário, mostra a sua paixão, morte e ressurreição. E é curioso o que se passava no coração, na mente dos discípulos, porque ao chegarem em casa, Jesus pergunta o que eles estavam conversando pelo caminho, discutindo. E o que eles estavam conversando? Eles estavam conversando sobre quem era o maior. Eles ficaram calados, não responderam, porque a conversa era em torno disso: quem será o maior de nós? Essa mania de grandeza. Estavam seguindo Jesus com a mentalidade de que iriam assumir também um poder ao lado de Cristo. Então é que Jesus fala que quem quiser ser o primeiro deve ser o último, e o modelo que ele apresenta é o modelo de uma criança. Meus irmãos, minhas irmãs, então nós encontramos aqui o desafio e ao mesmo tempo chamado, e por que não dizer a orientação, como deve viver e agir o discípulo de Jesus. A humildade do discípulo, humildade no seguimento de Cristo. Quando hoje nós olhamos para a sociedade, nós buscamos, e a mentalidade que existe aí, que é a sociedade dos melhores. Os melhores são valorizados, os melhores são buscados e os menores são descartados, não são valorizados. Jesus coloca como modelo de discípulo não os famosos, não os mestres, não
os maiores, mas ele coloca como modelo de discípulo uma criança. A criança tem muito a aprender, a criança tem muito que crescer, e a criança, ela traz um coração manso, humilde, assim como era o Filho de Deus. A criança, então, ela vive essa dinâmica do crescimento e da confiança. O modelo que Jesus apresenta é uma criança, ele pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Jesus, então, anuncia a sua doação. A doação na paixão. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Jesus anuncia a doação e os discípulos têm uma outra compreensão. Eles querem grandeza, eles querem e perguntam quem dentre eles será o maior. Para quebrar tudo isto, Jesus apresenta então o modelo da criança. O discípulo, o modelo da criança, não é alguém grande na sociedade, mas é uma criança. Nós vivemos num tempo em que se faz muitas comparações, e quando se compara, alguém fica maior e outro menor. Nós vivemos neste tempo em que muita gente não aguenta que alguém seja maior do que a si mesmo e quer ocupar o lugar de Deus. Isso vem de muito longe. Lembremos, por exemplo, dos nossos primeiros pais, quando eles recebem aquela tentação lá no Jardim do Éden para ser como Deus. Também na Torre de Babel, Jesus coloca então um modelo diferente para não ocupar o lugar de Deus, mas ser discípulo a partir da simplicidade, ser discípulo como uma criança que tem muito a crescer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, somos discípulos de Jesus, sem dúvida. Pelo sacramento do batismo, nos tornamos discípulos de Jesus. E a ideia, o pensamento que deve nortear-nos nesta celebração litúrgica deve ser aprender a ser discípulo de uma forma humilde, despojado de arrogância, de prepotência, mas com um coração puro, humilde, como o coração de uma criança. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras pessoas que precisaram voltar atrás para aprender. O próprio Evangelho de domingo passado, nós encontramos Pedro não aceitando o que Jesus havia anunciado, e por isso Jesus o pede para afastar, voltar atrás. Afasta-te de mim, Satanás. Nós encontramos a imagem de Jó, um homem que tinha tudo, era fiel a Deus, mas ele tinha tudo e de repente foi perdendo. Perdeu a família, perdeu os bens, perdeu tudo, a saúde, para poder recomeçar. E ele recomeçou na confiança do Senhor. O jovem rico teve a dificuldade de perder tudo. O que fazer para ganhar a vida eterna? Aquele jovem saiu entristecido da presença de Jesus, porque Jesus lhe pediu um passo a mais. Jesus fala que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico, um poderoso, entrar no reino dos céus. Pessoas com manias de grandeza têm a dificuldade de entrar no coração de Deus, de participar da vida divina. É por isso que já num grito profético, no
canto do Magnífica, Maria pede que os poderosos sejam derrubados de seus tronos. Fiquemos com a imagem da humildade, da criança, pessoa humilde, para que possamos então andar nos caminhos do Senhor e sermos bons e fiéis discípulos. Cresça em nós esse sentimento de pureza, esse sentimento do coração da criança que confia, que tem esperanças, que tem um sonho. As esperanças das crianças são esperanças crescentes, vão crescendo com elas estas esperanças e vão surgindo novas esperanças. Quais são as esperanças que norteiam a nossa vida de discípulos nesses tempos em que vivemos? A criança tem um coração que não guarda mágoa, a sua raiva, ela fica com raiva sim, mas a sua raiva não dura muito tempo. Ela perdoa, ela volta a relacionar-se com as pessoas. A criança é um bom projeto de vida. Naquele tempo lá de Jesus, a criança não era valorizada, a criança era desprezada e até mesmo explorada. Hoje, as crianças devem ser amadas, com certeza. Os pais hoje querem dar tudo para as crianças, isso nem sempre é confortável, isso nem sempre é pedagógico, não ensina tanto. É preciso que a criança também encontre desafios e nós, como discípulos crianças no reino de Cristo, temos que ter os nossos desafios, mas sobretudo sintamos, estamos num ambiente familiar cuidado pelo nosso Pai que é Deus. E do seu Filho Jesus, queremos ser bons discípulos. Amigo, irmão, amiga, irmã, eu desejo que todos possam ter uma abençoada celebração do domingo, dia do Senhor. E compartilhe aí o vídeo com seus amigos, nos seus grupos, e dê o seu like, o seu gostei, aí clica dando o seu joinha para que o YouTube possa entregar este conteúdo a outras pessoas. Eu suplico ao nosso Deus, nosso Pai de bondade, que envie a sua bênção sobre cada um de vocês, para que assim possa ser este domingo muito abençoado e que possamos sairmos das celebrações revigorados com o desejo de sermos bons discípulos de Jesus. Concedei, Senhor, ao povo cristão conhecer a fé que professa e amar o dom celestial que celebra por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Um grande fraterno abraço e bom domingo.